Prontinho, então vamos começar então, senhores. Bom dia. Vamos começar agora efetivamente o nosso encontro de hoje, tá? Mas antes da gente começar, deixa eu colocar aqui, vamos fazer uma oração para a gente iniciar? E aí, ficou ruim. Vou tirar isso aqui da minha cara. Pronto. Aí a gente já inicia a nossa reunião de hoje. Senhor, graças te damos por mais um dia que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um que está aqui nesta manhã, para aprender um pouquinho mais da tua criação, um pouquinho mais da tua palavra. Nos abençoe, abre os nossos entendimentos e abençoe também aqueles que não puderam estar aqui conosco. É o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bom, senhores, a gente vai dar fim ao livro que a gente estava lendo, estudando, que é desculpa, A Ordem do Tempo, do Carlo Rovelli, tá? A gente vai ver aí a última parte do livro, que é a terceira parte, tá? E o que eu preparei aqui para a gente concluir já as nossas reuniões é que hoje vai ser a última reunião deste livro, tá? E aí depois a gente vai ter mais uma reunião que é lá pelo dia tantas de novembro, dia acho que 25 de novembro, se não me engano, que está marcado. Aí a gente acerta direitinho essa data aí. E aí nesse dia 25 eu quero fazer pegar outros modelos, vamos dizer assim, e outras teorias com relação à questão de tempo também, tá? E a gente pegar outros detalhezinhos aí, porque aqui nesse modelo que a gente está trabalhando aqui do Rovelli, é aquele modelo do loop quantum gravity, né? Da gravitação quântica em loop, em laço, tá? Esse é o modelo que a gente está trabalhando. Na verdade, os dois livros que a gente viu no primeiro semestre e agora, o foco do Rovelli na questão do espaço, que a gente viu no primeiro semestre, e agora sobre o tempo, só que na perspectiva da LQG, tá? Mas tem outras perspectivas também, tá? Inclusive, como a gente vai ver hoje aqui bem diretamente, né, a perspectiva do Rovelli é completamente diferente de outras perspectivas, de outras teorias físicas que a gente tem por aí, tá? E de outras até, vamos dizer assim, de outros tempos filosóficos, vamos colocar desse jeito. No ano passado, agora não lembro se foi no ano passado ou 2021, não lembro agora exatamente, a gente teve duas reuniões só específicas sobre tempo, tá? Tempo mais nessas outras perspectivas não físicas, mais filosóficas, tá? Foi até um colega, o Marco Antônio, ele tá tá no Nordeste, acho que tá em Alagoas, agora eu não lembro exatamente onde é que ele tá agora, ele tá fazendo mestrado aqui em Brasília. Mestrado, doutorado, mestrado. Tá fazendo mestrado aqui na Departamento de Filosofia aqui da UNB aqui em Brasília. E aí ele deu pra gente essa palestra, foram duas ou três aulas sobre questão de tempo, numa perspectiva mais filosófica. A gente praticamente não entrou em tempo físico, tá? Tá no canal aqui também. E aí eu quero trazer para a última reunião outras perspectivas com relação a tempo, mas puxando essa questão um pouquinho mais física, tá? E aí a gente vai ter somado todas essas reuniões que a gente teve aí um quadro um pouquinho mais, como diz o Rovelli, um pouco mais focado, né? O foco um pouquinho melhor na questão do tempo, tá? Então essa é a ideia que eu estou querendo fazer. E aí em dezembro, oficialmente a gente não tem reunião, tá? Mas aí talvez, dependendo se vocês quiserem fazer e tudo mais, a gente pode fazer uma saideira, vamos dizer assim. Aí pode ser um pouquinho mais no início do mês de dezembro, né? Então a gente pode pegar ou uma outra temática dessa diferente dessa que a gente está vendo, ou uma outra com relação a tempo, outras teorias que vão trabalhar aí com gravitação quântica, envolvendo essas coisas que a gente está mexendo, tá? Então isso a gente pode negociar tranquilamente, tá? Você falou que nós teríamos alguma coisa surpresa em novembro. Novembro não, vai ser em dezembro, né? Na realidade eu estou tentando ver é uma reunião à parte, mas ainda estou tentando acertar a agenda, tá? Que é com o professor que eu tive na graduação, tá? Com o orientador. E aí eu estou tentando ver se eu puxo ele numa data específica. Eu não sei se eu vou conseguir puxar ele no sábado, porque sábado para ele é muito complicado. Então seria o extra seria esse, tá? Mas em novembro Mas não dezembro, Hã? dezembro, eu acho que dependendo, dezembro, muita gente já tá de férias, né? Então. Mas ele não trabalha ele trabalha em ministério aqui em Brasília, né? Então o serviço dele é
bem mais complicado, bem diferente. Mas tô tentando acertar uma data com ele aí, pra gente ver uma temática bem interessante, tá? Bom, deixa eu soltar a fofoca logo. Sabe aquela observação que teve uns tempos atrás sobre ondas gravitacionais de fundo? Então a gente teve aí vários pulsares, 60 e poucos pulsares, numa determinada região, e aí o pessoal ficou observando essa região, detectando ali, observando ela, né, puxando dados dela durante 15 anos, tá? Nanograv, o nome do experimento. E aí encontrou ondas gravitacionais vindas de fundo dali, com comprimento de onda que dura 15 anos. Então, todo mundo acha que conhece o que é uma onda, né? Então você tem uma onda, certo? Aí, comprimento de onda é crista a crista. E a velocidade de uma onda gravitacional é a velocidade da luz. O tempo de duração entre uma crista e a outra crista é da ordem de 10 a 15 anos. Então você tem um pico, daqui a 10 anos você tem outro pico. Aí você tem um comprimento de onda fechado. Caraca! Então, É a maior onda já detectada, né? pois é. Então, aí vem eu até mandei porque a gente conversa bastante, né, para esse meu orientador, né, que eu tive na faculdade, a gente conversa muito. E aí eu falei, tá, beleza, eu entendi, eu sei o que é uma onda, sei o que é velocidade de onda, sei o que é comprimento de onda, mas peraí, tempo de duração de uma crista para outra de 10 anos? De uma onda gravitacional. Eu estou falando de onda gravitacional, não é do fóton. Porque do fóton a gente pode ter, claro, comprimento de onda de 10 anos, ou seja, está na escala de nanohertz, né, de frequência, para onda eletromagnética. Eu nunca ouvi falar, mas tá, pode ter. Por quê? Porque você tem um objeto ali, entre aspas, você está pegando o bichinho ali, né, o fóton, né? Dá para entender, mas de onda gravitacional, a gente não tem graviton, a gente não detecta. Aliás, calma, deixa eu consertar essa frase. A gente não detectou graviton. Não sabemos como é que uma onda gravitacional é quanticamente. E os caras me metem uma nanohertz? Como? Pois é. Aí essa foi uma das questões que eu coloquei para ele, pra gente conversar e tudo. E talvez seja a temática da reunião lá em dezembro, tá? Se eu conseguir a agenda lá com ele, tá? De falar de ondas gravitacionais, porque ele é especialista em ondas gravitacionais. Ele publicou muita coisa de ondas gravitacionais ao longo da vida dele, tá? Inclusive, antes do LIGO publicar, ele tem previsões a serem feitas em ondas gravitacionais que a gente ainda não tem tecnologia para detectar. E eu espero que detectem as coisas que ele previu, porque aí eu vou conhecer o primeiro brasileiro a ganhar Nobel de Física. E é o cara que eu vou na casa dele. Tá, então, Isso seria legal, hein? pô, vai que dá, né? Então eu tô assim, é um cara da alta, tá? É um especialista mesmo na área de ondas gravitacionais, tá? E eu tô querendo puxar ele pra cá pra lidar pra gente essa parte de ondas gravitacionais, tá? Então essa vamos dizer, essa surpresa que não vai ser surpresa se acontecer, que eu quero trazer aqui em dezembro, tá? Então pra gente tratar aí de ondas Muito gravitacionais. interessante. Cara, tem coisa ali no meio. A gente conversando ali, teve uma hora que travou. Eu falei, não, peraí, Cláudio, como é que é isso aqui? Me explica isso. Eu falei, Alexandre, eu tenho que ler o artigo porque até eu tô tentando entender como é que os caras detectaram. Eu falei, tá, né? Então tá tranquilo. Se até você tá meio assim, na dúvida, imagine eu, tá? Então é um negócio bem interessante, tá? Bom, senhores, vamos então dar uma olhada cadê? Tá aqui. No livro, então a última parte, deixa eu só dar um pequeno panorama aí a gente abre para conversar, para tirar dúvidas, para colocar detalhes a mais aí. Só para dar um panorama aqui, então o que o Roberto está trabalhando aqui nesse livro todo, tá? Nesse livro todo ele está trabalhando a questão do tempo na perspectiva da LQG, Loop Quantum Gravity, gravitação quântica em laço, tá? Resumo geral de todas as reuniões que a gente já fez desde o início do ano para cá, desse livro e do outro livro também. Resumo geral é o tempo como algo físico, como uma essência física não existe em si, tá?
aquela ideia de tempo ou de espaço também, tá? Eu vou intercalar espaço e tempo, tá? Que é o que ele faz. Aquela ideia de espaço e de tempo que a gente tinha lá da mecânica newtoniana, né? O palco é o espaço, o tempo é o mesmo para todo mundo, tá? Aquilo lá já caiu desde a relatividade, tá? O Einstein veio e falou, o tempo é relativo, então você tem uma certa elasticidade do tempo, tá? E do espaço também, que as coisas na relatividade geral são juntas, né? Você tem essa elasticidade. Aí a gente entra naquelas tradicionais analogias. Pega um lençol, coloca uma massa, alguma coisa pesada no lençol, vai dar a curvatura, tal, aquela coisa toda. Então o espaço-tempo da relatividade, que são duas coisas juntas, ela sofre curvatura quando você tem presença de massa. E aí o efeito da curvatura a gente chama que é a gravidade. Tá? Isso lá na mecânica relativística, né? Lá na relatividade. E aí, a Loop Quantum Gravity ela vai nascer justamente a partir da relatividade. Então, os caras vão trabalhar ali na década de 40, 50, 60 principalmente, tá? Eles vão fazer, e é literalmente isso, uma marretada, vai fazer um acochambrado na relatividade geral. O que é isso? Eles vão fazer como é que o brasileiro fala? Um ajuste brasileiro, vamos colocar desse jeito. O que é ajuste brasileiro? Gambiarra, tá? Os caras vão fazer uma gambiarra, tá? E é literalmente isso. Tem uma discussão bem técnica em cima disso e eu acabei... Eu tô meio na periferia ali, metendo o pé também, tá? Que é o quê? É pegar as equações de Einstein da relatividade geral que não podem ser quantizadas e na marretada fazem com que elas sejam quantizadas. Em outras palavras, o que eu quero dizer com isso? Na relatividade geral, não é impossível matematicamente você trabalhar com energia gravitacional quantizada. É impossível na relatividade geral. Por quê? Porque dentro da relatividade geral você não tem uma expressão, uma equação bem definida de energia gravitacional. Não tem. Einstein já sabia disso. Teve um outro cara que eu sempre esqueço o nome dele, eu tenho que buscar o nome desse cara. Em 1930 ele já provou matematicamente que a relatividade geral é impossível de ser casada com a mecânica quântica. Sim, e é por causa desse problema de energia gravitacional, porque para você fazer quantização de coisa, né, dentro da mecânica quântica, você precisa ter uma expressão bem definida de energia. Você quer quantizar a energia gravitacional, você precisa ter uma expressão bem definida de energia gravitacional. E a gente tira a energia gravitacional de onde? Da relatividade geral. A relatividade geral não te dá uma expressão bem definida de energia gravitacional. Então acabou, não tem como, tá? Só para a gente poder entender, de uma forma meio que geral, lembra lá de vetores, que a gente trabalha com vetores? Você vai fazer uma soma vetorial. Então, vetor é igual a vetor A é igual a vetor B mais vetor C. Bom, é assim que a gente faz soma vetorial, certo? O que é vetor A igual a vetor B mais C? O que é isso? Não tem a menor ideia, porque o C não é um vetor. Coloca o C como escalar. Essa expressão vetor A é igual a vetor B mais C está correta? Não. Matematicamente está errada. Por quê? Porque não faz sentido. Um vetor ele só pode nascer da soma de dois outros vetores. Se você colocar vetor mais uma laranja, você vai ter o quê? Você vai ter vetor? Não. Você vai ter qualquer outra coisa, menos vetor. Pois é, na relatividade geral tem algo semelhante a isso. Você tem algo do tipo tensor é igual a tensor mais uma coisa. O que é isso? Não sei, mas está errado. Você não pode dizer que um tensor é igual a um tensor mais qualquer coisa que não é tensor, tá? E aí o pessoal chama essa coisa de que ninguém sabe o que é, porque matematicamente não é definido, de pseudotensor. Aí dá aquela cochambrada na equação, né? Para poder... que eu vou falar que Einstein estava errado? Não, claro que não. Né? Então a gente... não é tensor, tá? É um pseudotensor, tá? Então é só para dar uma aliviada. Pois é. Então a gente tem um pseudotensor lá da relatividade geral, que não dá para fazer absolutamente nada com ele em termos de pseudotensor da energia gravitacional, tá? Não dá para fazer nada com ele, não dá para fazer quantização da gravidade, então travou, né? E o Einstein, e aí tem um outro caminho, né? O Einstein viu que a relatividade geral precisava ser generalizada, porque ela estava com problemas. Einstein, não é eu, não é qualquer outro físico. O próprio Einstein começou a trabalhar na generalização da relatividade geral.
né? Porque tem esse problema da energia gravitacional, só que o Einstein não estava tentando fazer quantização da energia gravitacional não, né? Ele estava tentando fazer uma outra coisa, tá? Então ele já viu que tinha um problema ali, ele começou a generalizar a relatividade geral. E aí ele trabalhava com aquele negócio que a gente conhece como teoria do campo unificado, tá? Para fazer essa generalização. Essa é a ideia do Einstein. Sem quântica, tá? Sem quântica. Tá? Então o Einstein mesmo viu que a relatividade geral tem problema na energia gravitacional. Aí, deixa eu dar um salto aqui muito grande para a gente chegar aqui na temática. Aí lá na década de 40, por ali, né? O John Wheeler, tá? John Wheeler, que foi orientador do Richard Feynman. Richard Feynman é o cara que ganhou o Nobel de Física, tá? Só pra gente entender quem é que a gente tá metendo a mão no vespeiro, né? O John Wheeler, junto com outro orientando dele, o Everett, aí eles trabalhavam com uma ideia de mecânica quântica de muitos mundos, né? Lembra a interpretação da mecânica quântica de muitos mundos de Everett? Pois é, foi o John Wheeler e o Everett que trabalharam com isso, tá? Então eles montaram essa interpretação dentro da mecânica quântica. E aí depois, lá na década de 50, 60, entrou um outro cara que é o Bryce DeWitt, tá? Um dos grandes cosmólogos aí também, tá? Teóricos, né? Um cara muito bom mesmo, né? E aí ele trabalhando ali, ele montou uma cosmologia quântica a partir da relatividade geral e a partir da interpretação da mecânica quântica de Everett. Traduzindo, o cara fez uma quantização da energia gravitacional, do pseudotensor da energia gravitacional lá da relatividade, só que não com a mecânica quântica, vamos dizer assim, dessa, entre aspas, normal que a gente faz quantização e tudo mais, porque não dá para fazer. Aí ele usou uma outra teoria quântica, que é a teoria do Everett, e montou aquilo que nós temos como cosmologia quântica padrão, tá? Que é o cosmologia quântica padrão de WDW, tá? De Wheeler-DeWitt, tá? É o nome dos caras, tá? E essa cosmologia quântica padrão, ou gravitação quântica padrão, que a gente poderia chamar, tá? É o que se trabalha até hoje. Foi particularmente, eu não sei, eu não vou afirmar, mas se teve alguma outra anterior, mas eu acho, por puro achismo, que essa foi a primeira quantização do campo gravitacional acochambrado, feito ali com a gambiarra brasileira, tá? Foi a primeira, tá? Porque antes eu não conheço, tá? Depois, é claro, tiveram outras formas de quantização, tá? Então os caras fizeram isso, e na década de 80, deixa eu dar mais um salto gigantesco, tem muito mais coisa nisso. Na década de 80, vieram os caras que eu sempre esqueço o nome deles, tá? No finalzinho da década de 80, incluindo o Carlo Rovelli, o Ashok Das, D-A-S, tá? Eu vou chamar de Das mesmo, porque o outro nome é mais complicado de pronunciar. Que é um indiano, muito bom, inclusive ele tá vivo ainda. E um outro cara, são três, eu sempre esqueço o nome do outro cara. Eles trabalharam com essa ideia da cosmologia quântica do Wheeler-DeWitt, com a relatividade geral e tudo mais, e fizeram umas outras interpretações, umas outras mexidas, né? Resultando no quê? Na LQG, na Loop Quantum Gravity, tá? E qual que são as bases? Aí vão a forma geral, só para dar um resumão, porque a gente já trabalhou com isso, tá? Qual é a ideia da Loop Quantum Gravity? De forma geral, nós temos o quê? Não temos espaço e não temos tempo como essências ou objetos ou qualquer coisa para você pegar e manipular. Não existe espaço, não existe tempo do ponto de vista físico. O que existe? O que existe são apenas campos, tá? Campos, tá? Então a gente tem o campo eletromagnético, temos o campo de Higgs, campo gravitacional, todos os campos, tá? E trabalhar com campo é um negócio que a gente já trabalha desde a década de 1820, tá? Que o Faraday deu aquela ideia lá de montar as linhas de campo elétrico, campo magnético, aí aparece, aliás, de campo magnético, aí é aquela coisa toda que a gente já conhece lá no ensino médio, né? Fazer aquelas linhas, as linhas, você joga limalha de ferro ali em cima do ímã e você vai ter as linhas, né? O que são essas linhas, né? Aí Rovelli, inclusive, não sei se é nesse livro ou é no outro livro, ele vai explicar isso, é um capítulo muito bom, acho que é do outro livro. Essas linhas, na realidade, são o quê? São várias pedacinhos de força elétrica, né, que estão apontando. Porque o que acontece? Quando você coloca duas cargas elétricas aqui, por exemplo, positivo e negativo, para ficar mais fácil, né? Positivo de cá,
negativa de cá. Então tem linhas de campo elétrico que saem da carga positiva, né? E as linhas de campo elétrico na carga negativa entram, né? Isso a gente já conhece. Então aqui sai a linha e entra para cá. Beleza, eu estou olhando linha, a soma das linhas é o campo elétrico. Tá, mas vamos dar um zoom agora numa linha só. O que eu estou olhando agora só nessa linhazinha aqui que está ligando, saindo daqui e entrando aqui. Vamos dar um zoom nessa linha. Quando a gente dá um zoom nessa linha, o que a gente está vendo na essência? Na essência a gente está vendo a força em cada ponto, porque a linha ela é meio, vamos dizer assim, meio curvadinha, né? Então em cada tangente dessa linha, o que nós temos? Um pedacinho de força elétrica. Porque existe uma força elétrica, aquela força de Coulomb lá, entre essa carga e essa outra carga, né? Que é força igual àquela constante K, multiplicado pelas cargas, dividido pelo quadrado da distância, né? Essa é a força elétrica, a força lá de Coulomb, né? Mas eu tenho uma força elétrica aqui em cada pontinho, tá? Em cada ponto dessa linhazinha. Então eu tenho várias forcinhas elétricas aqui. Quando eu somo todas essas forcinhas elétricas, eu vou ter o quê? A linha de campo elétrico. E quando eu somo todas as linhas de campo elétrico, quando eu somo todas as linhas de forcinhas elétricas, eu tenho o quê? Campo elétrico. Na essência é isso. E aí depois, o Rovelli ainda contando, né? A gente vai ter a quantização do campo elétrico, né? A gente trabalha lá com eletrodinâmica quântica, faz lá a quantização e tudo mais, a gente descobre que o quê? Que no fundo, dando um zoom ainda mais para dentro, bem mais na essência da força elétrica, na essência do campo elétrico e tudo mais, você vai achar o quê? Você vai achar o fóton. Então, no fundo, o que é o campo elétrico, né? Na essência, o campo elétrico, nesse contexto que eu estou colocando aqui, nada mais é do que um monte de fótons que são trocados entre essas partículas e aí você tem a interação eletromagnética. Campo elétrico ou campo eletromagnético. E ele é feito de quê? Feito de partículas, que são os bósons do campo eletromagnético, que são os fótons. Da mesma forma, você vai ter isso lá para o campo de Higgs, você vai ter lá para os outros campos, e aí a gente arredonda para isso, e aí o Rovelli vai dar uma explicação. Tá muito seco aqui hoje, tá? Apesar de estar meio nublado, vai estar muito seco. E aí a gente vai ter o quê? O campo gravitacional. O que é o campo gravitacional? A mesma coisa que eu acabei de falar aqui. Duas massas, interação, força gravitacional, linhas de campo gravitacional e cavando lá para dentro, o que você teria? Você teria o graviton, que seria a partícula quântica do campo gravitacional. Detalhe, tá? O Rovelli até coloca isso, tá? Mas eu vou destacar. Mas como ele não está muito preocupado com o experimento, né? Nem eu também, dentro desse contexto, tá? Então, mas é bom destacar isso. O graviton é uma previsão, tá? Dentro de alguns modelos, não é de todos os modelos, tá? É uma previsão dentro de alguns modelos de gravitação quântica, tá? O graviton não sai vamos dizer assim, da mecânica quântica ou da quantização do campo gravitacional, igual a gente faz quantização do campo eletromagnético. Não, porque não tem como. Lembra da relatividade geral e tudo mais? Pois é, não tem como fazer. Então não se faz, tá? Então depende muito do modelo que você está trabalhando, tá? Então os modelos acabam fazendo isso, quantização do campo gravitacional, você tem o graviton, tá? Então o que é o campo gravitacional? Um mar de gravitons. E aí o Rovelli vai dar o passo seguinte, tá? O espaço e o tempo que não existe fisicamente seria, eu vou colocar como analogia, tá? Ele é um pouquinho mais enfático do que eu, seriam o próprio mar de gravitons, o campo gravitacional, vamos dizer assim. Por quê? Porque não tem na essência a coisa para você pisar, o chão para você pisar, que a gente está trabalhando lá no mundo quântico. E o que você vai ter ali agora com relação à questão de espaço? Campo gravitacional, porque você não tem espaço. E o que você vai ter de tempo? Esse aí é o foco nosso. O tempo ali, que não tem, vai ficar esquisita essa expressão, tá? Porque eu não estou encontrando outra forma de explicar isso. O Rovelli explica isso perfeitamente. O tempo não existe. O tempo é, entre aspas, o tempo de interação que acontece, por exemplo, entre duas partículas. Inclusive, acho que nesse livro, lá anteriormente, em algum... É nesse livro mesmo, eu estou voltando aqui, só para me localizar aqui, cadê? Acho que é do livro passado, é no outro livro.
É no outro livro, que é essa aqui já parte. No outro livro. No livro anterior, né, a realidade não é o que parece, ele até faz um desenhozinho de como é que é a interação, tá? Ou seja, ele faz um gráfico, né, o gráfico XY, né? Para cima seria o, entre aspas, o que a gente chamaria de tempo. E no eixo X é o espaço. Então, o espaço é o quê? O espaço no eixo X é onde estão as partículas e faz a sua interação. E a interação se dá onde? No tempo, que ele vai subindo, vamos dizer assim, na interação, tá? E aí você tem a interação da partícula e por aí vai. Essa interação, esse, entre aspas, período de tempo, é o que a gente chama de tempo, que é o que o Rovelli vai chamar de tempo, tá? E aí ele vai agora trabalhar nesse livro 2 a questão de termodinâmica, tá? E aí, no fundo, ele vai tentar, vamos dizer assim, em outras palavras, meio que desmanchar as nossas concepções de tempo a partir da entropia, que é a segunda lei da termodinâmica, vai jogar ali a questão de probabilidades, né? Como é que a gente entende as coisas através de probabilidades. E aí, no fundo, que essa parte 3 aqui que ele vai trabalhar, que eu acho bem interessante, é o tempo e a ignorância, né? Ou seja, ele tá vamos dizer assim, desmanchando a ideia que nós temos de tempo como algo real, tá? E aí está colocando o modelo da LQG, a interpretação da LQG para o tempo, tá? E aí é que está o grande detalhe que eu acho interessante. O tempo, como nós entendemos tempo, emerge das interações das coisas, das interações das partículas, dentro do contexto da LQG. Por exemplo, igual ele coloca o exemplo aqui bem no iniciozinho do capítulo, né? Cadê? Aí ele coloca um negócio interessante, que eu vou ler aqui acho que é só esse trecho aqui que eu vou deixar como leitura. Se na dinâmica elementar do mundo todas as variáveis são equivalentes, né? Ele já tinha trabalhado com isso anteriormente. O que é essa coisa que nós humanos chamamos de, entre aspas, tempo? O que o meu relógio mede? Detalhe, o relógio está medindo alguma coisa, tá? O relógio não é o tempo. O que flui sempre para frente e nunca para trás. E por quê? Tudo bem, não está na gramática elementar do mundo, né? Então a gente não tem muita ideia de definição. Mas beleza, mas o que é isso? Mas o que é, tá? E aí ele coloca uma analogia, várias analogias que eu acho interessante. Há tantas coisas que não fazem parte da gramática elementar do mundo e mesmo assim simplesmente emergem, entre aspas. Por exemplo, o gato não faz parte dos ingredientes elementares do universo. Se você pegar a tabelinha lá das partículas elementares, não tem uma partícula chamada gato. Não tem. Só tem 17 partículas. Aí ele continua. É algo complexo. Complexo no sentido de interação, tá? Não algo no sentido difícil, tá? É algo complexo que emerge e se repete em várias partes do planeta. Então, o que o gato é? O gato é nada mais, nesse contexto, nada mais do que um monte de partículas que fazem interações. Nessas interações dessas partículas, você tem a formação do átomo. O átomo já é uma emergência da interação das partículas. E aí você tem vários átomos que interagem com outros átomos, e aí você tem o quê? Uma emergência de uma outra coisa, que é a molécula. E aí da molécula você vai ter o quê? Aí vamos arredondar as coisas bem mais lá para cima, você tem a célula. E aí você junta um monte de células e tudo mais e emergem tecido, o ser vivo. Veja que o gato não é elementar nessa questão toda. O gato é emergido dessas interações de todas essas coisas que se você for cavar, você vai chegar nas partículas elementares e nas interações das partículas. E é isso que ele vai colocar como tempo, tá? Então o tempo brincando com todas essas. Nesse capítulo até que nem tanto, aqui ele vai dar uma devagada um pouquinho mais, mas nos outros capítulos anteriores ele vai bater um pouquinho mais forte nessa ideia de tempo ser algo que emerge do mundo quântico, das interações e tudo mais, tá? E tem um outro, deixa eu só pegar aqui, cadê? Eu esqueci de marcar. Tá, depois eu vou ver. Tá, bom, depois eu vou procurar aqui. Tem um outro textozinho bem interessante nesse capítulo aqui, mas depois que encontrar. Aqui, achei. Capítulo 13, Assuntos do Tempo, achei.
Ele coloca um negócio bem interessante, olha só. Os ritmos em que o tempo flui são determinados pelo campo gravitacional, que é uma entidade real e tem uma dinâmica própria, descrita pelas equações de Einstein. Se deixarmos de lado os efeitos quânticos, tempo e espaço são aspectos de uma grande gelatina móvel no qual estamos imersos. Mas o tempo é quântico, e a gelatina do espaço-tempo é uma aproximação. Na gramática elementar do mundo não existem nem espaço nem tempo. Apenas processos que transformam quantidades físicas uma nas outras, cujas probabilidades e relações podemos calcular. No nível mais fundamental que conhecemos hoje, portanto, existe pouco que se assemelha ao tempo da nossa experiência. Não existe variável, entre aspas, tempo especial. Não existe diferença entre passado e tempo. Não existe espaço-tempo. Ainda assim, sabemos escrever equações que descrevem o mundo. Nessas equações, as variáveis evoluem aqui no sentido de interação, tá? Uma em relação à outra. Não é um mundo estático, nem um universo em bloco, onde a mudança é ilusória. Ao contrário, é um mundo de eventos e não de coisas, tá? Então esse eu acho que é o grande fechamento que ele faz nessa ideia de tempo, tá? Então, resumindo a história, não tem espaço, não tem tempo. O que a gente chamaria de espaço, ele emerge do campo gravitacional. A gente chama essa emergência do campo gravitacional como espaço. E o tempo é, entre aspas, a interação, entre aspas, o tempo de duração, porque não tem outra palavra, de duração entre os intervalos, a interação entre as partículas, e o tempo emerge daí. Esse é o grande resumão aí da ideia do Rovella com relação à questão de tempo, tá? Bom, senhores, eu não vou falar demais não, tá? Eu quero que vocês falem, comentem. Isso aqui não é uma aula e nem uma palestra, tá? Eu só dei o pano de fundo e acho que eu falei até demais. E o que vocês acharam? Gostaram do livro? Não gostaram do livro? Tem alguma dúvida, algum comentário a fazer? Dessa parte ou das outras também? A gente está encerrando esse livro agora. Então, assim, mais ou menos. Porque assim, quando ele fala que não existe tempo, para mim é mais ou menos, vou chamar atenção falando essa coisa super polêmica. Não existe o tempo, mas aí depois ele vai passar a outra parte do livro explicando que existe também, né? Não, na verdade, na realidade que não existe o tempo. Ele vai explicar por que não existe o tempo. Sim, mas olha só, depois ele desconstrói o tempo, basicamente. Isso, a idade de tempo que a gente tem, exatamente. E aí ele vai passar essa outra parte desses últimos 5 capítulos agora, explicando da onde surge o tempo, basicamente. Então, basicamente, o que ele está dizendo é que, assim, o tempo não existe daquele jeito, mas ele existe desse jeito, como uma coisa derivada, assim, tipo, assim, como os tecidos existem, como os gatos existem, o tempo... Então, assim, o tempo não existe, mas ele existe também, né, de um certo modo. Sim. Só que, acho assim, o tempo para ele, pelo que eu entendi, assim, eu nunca tinha pensado nisso, porque eu sempre pensei, assim, no tempo como uma entidade física, assim, tipo, tu vai ter o hipercubo lá, você vai achar tudo certinho, as coisas que aconteceram e tal. Mas depois de ler esse livro, eu fiquei chateado porque eu não consigo mais pensar o tempo desse jeito. Eu acho que ele conseguiu me convencer um pouco do ponto de vista dele. De que o tempo, na verdade, o tempo é mudança. O tempo é como se fosse a reorganização de tudo aquilo que já existe. As coisas só estão mudando de lugar. Basicamente, foi a ideia que ele me deu, né? De que você tem todas as partículas aqui e as partículas estão mudando de lugar, porque é entropia, e é isso que é o tempo. É só as coisas mudando de lugar e a gente percebendo isso que a gente também está mudando. Então, de certo modo, fez muito sentido para mim. Depois eu fiquei até com um pouco de insônia, que eu fiquei pensando bastante nas consequências de tudo isso. E faz muito sentido, mas ao mesmo tempo eu fiquei um pouco chateado, porque eu queria pensar no tempo como uma coisa assim
É lógico que como eu não entendo, como eu não entendo de física, então eu acho que qualquer livro que eu leio, a pessoa vai conseguir me convencer do ponto de vista dela. Então pode ser que, sei lá, eu leio um outro livro que o cara não tem essa opinião do Rovelli, e aí não, mas isso aqui faz sentido também. Mas ficou meio difícil para mim imaginar o tempo como uma coisa assim. Ele fala, por exemplo, o passado não existe. E aí ele explica de onde vem a sensação de que nós temos de que o passado é uma coisa que está ali solidificada. Memória. E por que a gente tem essa sensação? Mas na verdade, se a gente parar para pensar, não existe nem passado nem futuro. Eles são basicamente a mesma coisa. Mas por causa da memória, da persistência que a gente tem no cérebro, a gente sente como se aquilo tivesse estático ali, solidificado, que não vai mudar mais. Mas é só uma ilusão. Eu fiquei meio bugado com isso. Pois é. Mas assim, no geral eu achei muito bom, tirando algumas partezinhas que ele fica falando que... como é que ele falou, acho que no último capítulo, que ele tava falando do livro do Agostinho lá. Tá. Porque ele começa a falar muito de Deus e não sei o que, essas partes são muito chatas. Dá uma militada. Essas coisinhas desnecessárias, assim, mas eu gostei bastante. Mas assim, eu fiquei um pouco desconfortável porque mudou um pouco a minha cabeça, mas eu gostei, no geral eu gostei. Achei interessante dos dois livros, na verdade, né? E eu gostei mais do final agora, porque ele deixou mais claro o que é certeza e o que é teoria dele, né? Porque antes eu tava tendo dificuldade de entender o que estava saindo da cabeça dele e o que era fato, assim, né? Aí no final ele explicou tudo, eu acho que ficou mais fácil de entender também, que grande parte é as ideias dele, assim, que ele vê como fazendo sentido. Talvez ele esteja certo, talvez não. Então, o comentário geral, assim. Mas, assim, nesse único ano, assim, que eu fui acompanhando as reuniões, fui lendo os dois livros, a minha visão de mundo em relação de física, assim, mudou muito. Eu acho que eu não fazia ideia do quanto eu não sabia, assim, das coisas. Mas é mais ou menos isso, assim. Legal. Porque o que ele está cavando aqui, né, é o que todo físico teórico dessa área quer cavar, né? A gente quer entender a essência das coisas. Como é que é a essência mais fundamental, vamos dizer assim, da natureza física, né? E aí por isso que ele vai para essa ideia de procurar o tempo. Tá? E aí tem um outro detalhe, ele não deixa claro, mas eu vou deixar mais explícito aqui. Dentro da física, a gente não tem uma definição exata, nem um caminho para dizer, procura por aqui que você vai achar alguma coisa do que é espaço, do que é tempo. A gente não tem. Tá? O que é espaço, o que é espaço e o que é tempo, a gente não tem uma definição. Dentro da física, a gente não tem definição. Tá? A gente tem ali no máximo a ideia de espaço-tempo, que é lá da relatividade, que são coisas que são unificadas na mesma estrutura, tá? E aí a gente tem a interação das coisas a partir dessa estrutura, como se fosse o palco maleável, né? E é por isso que o Rovelli acaba desmanchando essa ideia de espaço e tempo a partir da relatividade, porque se você coloca as coisas acontecendo no espaço e no tempo, fica assim meio que puxando de volta o Newton, né? E aí quando você tira essa ideia de espaço e de tempo e coloca as coisas interagindo entre si, porque, por exemplo, tem interações que não tem interação entre partículas não massivas, você não vai ter troca de gravitons, tá? Então você não precisaria ter gravidade ali, tá? É claro que agora eu tô tentando pensar em alguma coisa que não tem interação. Por exemplo, fóton-fóton, tá? Interação fóton-fóton, luz e tudo mais. Porque o fóton ele é a partícula elementar, ele é um bóson, tá? Então você não tem troca de bósons, você não vai ter na troca do bóson outro bóson, tá? Não tem isso, tá? Do graviton, tá? Seria o caso que eu tô
tentando puxar aqui da memória. Então você não tem a necessidade de ter o palco esticando ou se desmanchando como a gente tem na relatividade geral. Essa é a ideia que ele está colocando, tá? Ele está meio que desmanchando isso. Então, se eu tenho interação entre fóton e fóton, cadê o tempo e cadê o espaço nisso? Eu não tenho equação de espaço, não tenho equação de tempo. Ou, beleza, a gente vai ter espaço e tempo, mas o que é o espaço e o tempo na interação de dois fótons? Não tem. Então, essa é a ideia que ele está cavando, né? E aí é claro que a nossa ilusão de espaço e tempo, né, que seria essa ilusão que eu digo no sentido de colocar o relógio para medir um negócio. O relógio está medindo alguma coisa lá. Essa noção é uma noção emergente. Ela emerge das interações fundamentais, tá? Essa é a ideia que ele está colocando, principalmente agora nesse último capítulo, tá? E eu já tinha, acho que eu já contei isso aqui em outras vezes, tá? Eu e meu orientador conversando, eu acho que meu orientador da pós, né? O meu orientador, eu acho que ele conhecia esses trabalhos, tá? Eu não conhecia diretamente, conheci o Rovelli por outros caminhos, mas não tinha entrado a fundo como entrei aqui agora. Na época que estava no doutorado, eu conversando com o meu orientador, a gente chegou em conclusões mais ou menos semelhantes. De que espaço e tempo não existem em si, tá? E a nossa ideia era um pouquinho mais... era por outro caminho, né? Você pensa, por exemplo, dentro da relatividade, né? Para você falar de espaço e de tempo, você precisa de quê? De referencial. Agora imagina um referencial único. Não existe outro referencial. Como é que se define espaço e tempo? Você não define. Você não define. Por exemplo, para eu dizer que tem um espaço ou tem um tempo, eu tenho que ter um referencial aqui e tem que ter um outro referencial. Em relação a esses referenciais, eu defino espaço, eu defino o tempo e tudo mais. Mas quando você tem um espaço, quando você tem um referencial só, você não tem nem espaço nem tempo. Então isso quer dizer que o espaço e o tempo não existem em si. Isso é eu e meu orientador conversando, tá? Lá em 2000, lá vai para trás, 2017, 18, por aí. Não tem. E o que seria o espaço e o tempo, tá? Puxando aí dentro da relatividade, puxando ali que a gente estava trabalhando com quantização, né? E se o espaço e o tempo, na realidade, emergirem do campo gravitacional? Então, na realidade, o que a gente está trabalhando no início do universo? Né? No início do universo a gente não tem nada, só tem um mar de gravitons. E as coisas emergem do campo gravitacional. E se for assim? Pode ser uma saída, né? Essa foi as nossas conversas que a gente estava tendo. E depois eu fui ler os livros do Rovelli e falei, olha aqui, ou a gente tirou isso aqui, na verdade meu orientador tirou e me influenciou, ou eu e meu orientador chegamos a uma conclusão muito semelhante, por outra teoria, claro, tá? Eu discordo do Rovelli em muita coisa, tá? Eu discordo dele na teoria da LQG e tudo mais, tá? Eu tenho discordância nele. Mas a gente chegou a conclusões semelhantes, por outras teorias. Isso pode acontecer, tá? Eu não sei qual dos dois. Eu não conheci o Rovelli, essa teoria dele, antes de chegar nessa conclusão. Se o meu orientador conhecia e me influenciou nisso, bom, aí é claro que a gente não tirou isso do nada, né? Mas fica essa ideia, né? Mas quando você fala que você discorda e que você concorda em partes, por exemplo, algumas coisas no livro em si que estão expostas, ou é tipo coisa mais profunda, matemática e outras coisas que não tem como falar assim para quem não entende? Não, são coisas técnicas, tá? No livro não tem essas brigas que eu faço. Por exemplo, né, e ele já fez isso, o John Wheeler e o Bryce DeWitt, tá? Eles fizeram lá uma quantização usando a relatividade geral, tá? E a quantização que eles fizeram não foi na energia gravitacional, foi numas variáveis que a gente chama de fator de escala. Fator de escala no fundo, distância, tá? E aí eu critico demais, tá? E eu discordo completamente, tanto da LQG que acaba fazendo isso também, quanto da gravitação quântica padrão, tá? Que é fazer quantização e trabalhar com coisas que escala, ou seja, de tempo, tá? Não existe fazer isso, tá? Essa é uma das discordâncias que eu tenho. Inclusive eu fiz críticas a essa teoria, não a do Rovelli, mas a do Bryce DeWitt. Eu fiz críticas na minha dissertação, na minha tese,
num artigo que eu acabei escrevendo também com relação a essa temática, que está na minha pesquisa, eu critiquei o modelo do Bryce DeWitt, tá? Do William DeWitt, WDW, tá? Eu critiquei bastante porque não fazer quantização em escala. A gente não faz isso na mecânica quântica, a gente quantiza energia. Esse foi o primeiro detalhe. O segundo detalhe, que eu critiquei, mas eu não conhecia, tá? Era justamente a questão de tempo, tá? Como assim, como é que você faz quantização de algo que não evolui no tempo, tá? Se você vai definir o que é tempo, é outra história. Mas dentro da quantização, e para você colocar a coisa para evoluir, você coloca um parâmetro que a gente chama de tempo, e a coisa evolui ao longo desse parâmetro, que a gente chama de tempo. Se você sabe ou não o que é tempo, aí é outro departamento, tá? E no modelo deles não tinha um tempo, não tinha expressão de tempo. Então o universo seria um universo estacionário, tá? Eu falei, isso não faz sentido, universo sem tempo. Não faz sentido. A gente vai saber ou não o que é tempo, é outra história, mas não faz... Cadê o parâmetro de evolução? Vai ficar meio redundante, né? De evolução temporal do universo, da dinâmica. Não tem. Aí eu criticava eles, né? Então, são questões um pouquinho mais técnicas, tá? Outra discordância que eu tenho do Rovelli também é essa ideia de espaço e de tempo, por exemplo, serem vamos dizer assim, emergirem das interações, tá? Aliás, eu tenho uma discordância, mas eu não tenho resposta, porque ainda não, eu estou estudando esse negócio há tem um tempo já e eu não consegui chegar numa conclusão, tá? Eu compartilho muito da ideia de que o espaço emerge, vamos dizer assim, emerge do campo gravitacional. Beleza, dá para fazer isso, fazer o universo nascer só do campo gravitacional. Eu fiz isso no meu doutorado, dá para fazer isso, tá? Dá para emergir as outras partículas elementares só do campo gravitacional, que foi um trabalho que um colega, que inclusive defendeu agora, recente, de doutorado dele, continuando no meu trabalho, ele mostrou que dá para fazer isso a partir do campo gravitacional. Ou seja, na essência dá para tirar espaço do campo gravitacional. Tempo, chamar tempo como interação das coisas, não, vamos dizer assim, não me convenceu. Tá? Não me convenceu. Eu tenho uma discordância com relação a isso. Tá, e qual que é a definição de tempo? Não faço ideia. Não sei. Eu não sei, estou pensando ainda e eu não sei se eu vou conseguir resolver, mas eu não concordo com a ideia dele de que tempo seria algo que emerge de interação. Tá? Não faz sentido para mim isso. E aí na próxima reunião é quando vai ter outras definições, outros pontos de vista sobre a questão do tempo? Sobre do tempo. A gente pode trazer... não seria só especificamente sobre o tempo, tá? Eu estava pensando em trazer aí outras teorias, vamos dizer assim, outros modelos de teoria, igual a LQG e tudo mais, mas que vai tratar o tempo também de uma outra forma. Por exemplo, a teoria de cordas, né? A gente pode comentar um pouquinho de teoria de cordas, a gente pode comentar um pouquinho aí sobre... tem outras teorias aí, teleparalelismo mesmo, que eu acabei trabalhando, tá? A gente pode trabalhar um pouquinho com ela. Não vão trabalhar especificamente com espaço e com tempo, tá? A gente pode ter algumas ideias com relação a isso, tá? Ou a gente pode também, aquele artigo que eu mandei hoje lá no grupo, é interessante da gente poder dar uma olhada, então ver outras travadas mentais com relação à questão de tempo, e aquele outro artigo que eu mandei essa semana, que eu achei bem interessante, saiu agora recente, aí eu teria que parar para dar uma lida nele, tá? Mas assim, em termos de teorias, de modelos de espaço e de tempo, tá? A gente vai ter basicamente dois. O que espaço-tempo é uma coisa e não é definido o que é essa coisa. Relatividade geral, teoria de cordas e tudo mais, tá tudo trabalhado com isso. E que espaço e tempo não existem como entidade em si, que é a ideia da LQG. Então, basicamente, a gente vai ter essas duas visões, né? E o restante é oscilação dessas duas visões. Agora, só quando você fala assim de tempo não existir, ele fala muito de tempo não existir no nível quântico, né? Isso, no nível fundamental, exatamente. Aí tem uma coisa que eu nunca entendi direito, assim, nunca entendi, que eu ouvi falar esse ano, né?
mas que eu não sei se eu entendi o que quiseram dizer quando falaram que para a luz não existe tempo, que na velocidade da luz não existe tempo. O tempo está parado. Exatamente. O que isso quer dizer? Não entendi. Não entendi. Eu acho... isso. Você não tem um reloginho. Coloca uma analogia. Você não tem um relógio que marca o tempo quando você está na velocidade da luz. Acima e abaixo a coisa funciona. Mas na velocidade da luz você não tem tempo. O tempo está parado. Por quê? Pensa naquelas equações lá de Einstein. Lembra que tem o fator de Lorentz? Lá na relatividade especial? Não lembro. Depois você dá uma olhada. É o gama igual a 1 sobre... Aí tem raiz quadrada de 1 menos a velocidade do corpo dividido pela velocidade da luz ao quadrado. Tá? O que acontece? Quando você faz essa continha do fator de Lorentz, quando você coloca a velocidade do corpo vai chegando cada vez mais perto da velocidade da luz, o que acontece com o tempo de um outro observador? Então eu estou aqui, digamos que você está andando na velocidade da luz, tá? E o seu relógio está andando mais devagar em relação ao meu relógio. Tem que ter um referencial aí. Então, se você faz uma viagem, por exemplo, a 80% da velocidade da luz e a sua viagem dura 3 anos, eu fiz essa conta com os meus meninos lá do ensino médio. Acho que é isso mesmo. 80% da velocidade da luz, se você está andando em relação a mim, você conta no seu relógio 3 anos. No meu relógio passou 5 anos. Agora, na medida em que você vai aumentando a sua velocidade em relação a mim, chegando cada vez mais perto da velocidade da luz, o seu relógio vai andando mais devagar em relação ao meu relógio. Até chegar no limite, que é esse fator gama, quando você tem velocidade do objeto igual à velocidade da luz. Quando você tem isso, você tem o seguinte, 1 dividido por 0. Aí, porque você vai ter c ao quadrado dividido por c ao quadrado, dá 1. 1 menos 1 é 0, raiz de 0 é 0, 1 dividido por 0, a casa cai. Aí, só que aí quando a gente aplica limite, né, lá de cálculo e tudo mais, né, o que acontece? Na medida em que eu vou aumentando a velocidade da luz, aumentando a velocidade do objeto, o que significa aumentar a velocidade do objeto? Significa que eu vou chegando o U, que é a velocidade do objeto, cada vez mais perto do valor de C. Então eu estou aumentando, né? Então a gente entende bem essa parte matemática. Até chegar ao valor do objeto ser igual à velocidade da luz. E aí a gente tem o quê? Um negócio que a gente chama de infinito, uma assíntota, né? O que essa assíntota é em relação à equação do tempo lá que a gente calcula? Significa que o tempo ele está tão dilatado que entre um segundo e o outro segundo contado no seu relógio em relação ao meu relógio, esse distanciamento entre um segundo 1 e um segundo 2, ele é infinito. Ou seja, você conta 1, 2 no seu relógio. Eu vou contar 1, 2. Aí você está andando mais rápido agora. 1, 2. Para você tá tudo certo, tá? Para mim é que eu estou vendo essa dilatação do tempo. No meu deu 1, 2, 3, 4, 5, deu 5. Você deu um tic-tac e eu dei 5 tic-tac. Quanto mais perto da velocidade da luz você tem, o seu tic-tac é maior. E o meu tá rodando normal. Até chegar no nível que quando você estiver na velocidade da luz, o seu tic, para chegar no tac, tem um tempo em relação ao meu infinito. Só um, pronto. Nunca mais Você na história do universo você vai ver o 2. Exatamente. Exatamente isso. Nunca mais. E é nunca mais mesmo. Não é porque vai acontecer daqui a 30 anos. É nunca mais. É infinito. E a gente, na física não existe infinito, né? A gente diz, então, em outras palavras, que o tempo para. Ou seja, o reloginho que está lá no fóton em relação ao meu relógio está parado. E o fóton está voando na velocidade da luz. Entendeu? Mas isso significaria que se você fosse o fóton, tipo, você viu o início você passou pelo universo inteiro, passou por tudo e não aconteceu nada? Exatamente. Na realidade, eu não estou vendo nada. Eu não estou vendo o universo, estou vendo o começo, não estou vendo
nada. Porque o que o fóton... Vamos fazer esse exercício mental bem interessante. Você está lá, subiu em cima do fóton lá no início do universo. O que você está vendo quando as coisas estão entre aspas paradas, tá? Um monte de fóton. Aí o universo nasce. O universo nasce, vem vindo, 14 bilhões de anos, nós está aqui. O que o fóton está vendo? É nada, para ele está o quê? Um monte de fóton todo no início do universo ainda. Meu reloginho aqui não passou nada ainda. E não vai passar. Em relação a nós. Esse é o detalhe, em relação a nós. Ou seja, o universo não nasceu e evoluiu para o fóton, nós observando daqui de dentro. Ô, fóton, já passou 14 bilhões de anos, bora. O fóton ainda está naquele estágio congelado, ele está congelado. Quer um outro exemplo? Que é semelhante, mas tem relação com relação à questão de tempo. Interestelar. A gente assistiu Interestelar, muito bom. Quando os caras estão lá naquele planeta perto do Gargântula, daquele buraco negro, tá na vizinha distante, manda a sondazinha, vai lá pro planeta, os caras passam 4 horas nesse planeta. Força gravitacional gigantesca. Quanto tempo passou lá na navezinha que ficou afastada? 24 anos. 24 anos. Calma lá. Beleza. Tranquilo, Aragão. Deixa eu só terminar de contar esse spoiler do filme aí. 24 anos. Agora imagine o cara olhando os caras que estão lá no planetinha, ok? Como é que estaria a aparência lá do negão olhando lá pros caras lá? Eles estariam andando assim, ó. Andando em câmera lentíssima. Mas pro cara que tá lá no planeta, tá acontecendo o quê? A vida tá normal, 4 horas aqui, acabou. Quando volta, 24 anos. Digamos agora que você vai cair para dentro do buraco negro e tem um cara olhando. Eu estou vendo o cara cair no buraco negro. Tô vendo, o cara tá caindo. E aí eu vejo aquela figurinha colada no espaço. O cara tá caindo. Não, eu tô olhando, ele tá caindo, eu tô vendo aquele caindo. O cara já caiu, ó, quase que instantaneamente no buraco negro. Mas eu tô vendo ele caindo. Durante quanto tempo? Durante 100 anos eu tô vendo o cara cair. Até que vai chegar um certo momento, vamos dizer assim, daqui a 1000 anos, que eu tô vendo o cara cair, eu paro de ver o cara cair, eu vejo ele congelado. Só que o cara caiu quando? O cara caiu quando? Uns 2 segundos depois do meu relógio, o cara já tinha caído. Mas eu tô vendo ele cair. Que é a dilatação temporal. Entendeu? Vai, Aragão. Manda aí. Opa. Tudo bem, Alexandre? Quanto Tranquilo? tempo? Beleza. Tranquilo. Eu gosto muito desses temas, é bom, eu gostei de tudo que você está falando e eu realmente admirado porque é contra-intuitivo, né? E pelo que você está me falando, o Rovelli, ele levou o contra-intuitivo para uma outra patamar, né? O patamar intuitivo na cabeça dele. Pois é, para ele ser intuitivo, porque essas perguntas que o Kal-El, né? Kal-El? Isso. É o Superman. Acertou. O Kal-El aí tá fazendo porque é muito contra-intuitivo, né? Quando você vê aquelas equações lá de Lorentz, não sei o que, aquilo é contra-intuitivo. Não tem nada a ver com a nossa realidade, né? Nossa realidade a gente percebe espaço e tempo. Aí quando você estava falando do fóton e sobre a questão que para ele o tempo é parado, eu fiquei pensando, e o espaço? Porque quando a gente está fazendo mecânica quântica, você discute sobre a delocalização do fóton e aí se fala, né? Apesar de que eu nunca vi equacionamento disso, quer dizer, eu nunca vi ninguém usando isso em conta. Eu acho que nem tem, viu? O fóton, ele vê o espaço, porque é exponencial de menos IKX, né? O fóton, ele vê o espaço todo, né? Pelo menos uma mecânica quântica não relativística, né? Você pode colocar lá, num determinado T, você pega lá, você calcula o propagador de algum laser, de algum campo, né? Aí você calcula o propagador disso, você pode colocar para um determinado T qualquer valor de X. Aí você fala, tá, então o fóton, ele no tempo dele, ele vê todo o espaço. Todo espaço. E aí, para mim, fica muito complicado pensar nessa frase que você falou,
né? Se você se tivesse sentado Em no cima do fóton, no momento da criação, você estaria percebendo o espaço todo. Mas que espaço? Né? Pois é. Porque ele precisa de evoluir para de repente, porque ele precisa ele tem a dinâmica do próprio espaço, né? Para que ele seja. Então, isso aí tira um pouco de um certo entendimento que eu tinha, que Fóton estava vivenciando, não vivenciando, porque esse gerúndio aí indica uma passagem de tempo, né? Mas que o Fóton estava se banhando, né, de todo o espaço. Ele estava banhado de todo o espaço. Parece que não é bem isso, né? Ele tá meio ele fica numa dimensãozinha de bolso dele lá, não sei dizer isso muito bem. Português é ruim. Você acha que é assim, cara? Como é que o Fóton vê o tempo? Acho que ficou claro. Como é que o Fóton veria o espaço? Acho que essa que é. Mas vamos papear sobre isso. E é um negócio meio esquisito, né? Que pra você ver algo, você precisa ter a dinâmica, né? Você precisa ter evolução temporal. Se você não tem, o que você vê, né? Eu fiquei rindo na hora que você estava dando um exemplo pro Kalel aí. Se eu tiver na velocidade, o outro cara tiver na velocidade, eu vou ver ele caindo devagarzinho. Para aí, pra você ver, você precisa da luz chegar no seu olho, cara. Sim, você precisa da luz. Chegar exatamente. Porque a luz que tá saindo lá do cara lá, ela tá vindo cada vez mais dilatada, né? Tem essa dilatação temporal, né? Até chegar num certo ponto que eu recebo o último fóton do cara, eu vou receber o próximo fóton, mas eu nunca recebo, porque o tempo tá tão dilatado que dá um tempo infinito. E aí não vem. Agora, aí eu lembrei, e aí é uma divagação, assim, eu vou colocar esse tom de brincadeira, mas toda brincadeira tem um fundo de verdade, né? A questão de espaço é como se o fóton fosse onipresente. É isso que eu pensava. Essa é a minha imaginação. Eu sempre até falo assim, quando eu tô, de novo, né, entre os meus, e não estou num ambiente acadêmico, né, eu até penso assim, que a luz, né, que a luz é uma coisa muito interessante para se pensar do ponto de vista de um cristão, né, de um cristão pensando em Deus como luz, ou como algo que ilumina, metáfora, a gente tá falando de poesia aqui, né. Sim. Poeticamente, o objeto, né, luz da física, ele guarda muita característica que a gente espera de uma figura humana de Deus, né? Exatamente. É exatamente isso que eu ia colocar. Agora imagine a Deus, vamos fazer um antropomorfismo, né? Como luz. Cara, ele vê o espaço todo. Exato. E ele está fora do tempo? E tá fora ele do está tempo. No tempo também? Tá fora do tempo. Então, assim, eu acho que se todo mundo tivesse uma formação em física, as poesias viriam descrevendo Deus como o objeto luz mesmo. Como objeto luz. E aí, para complicar ainda mais, a Bíblia vai lá, começa e diz: haja luz e houve luz. Mas aí você me complica desse jeito, né? Aí você complica. Complica desse jeito. Mas tem... Ficou tudo muito bonito, né? O negócio ficou muito bom, velho. Ficou muito bom escrito, né? Então, agora, o que eu acabei mencionando aí, que o fóton não vê o espaço, tá? Mas a gente modifica a posição do fóton no espaço. Então seria como... Aí é uma analogia, né? A gente tá dentro de várias analogias, mas seria uma analogia do tipo, o fóton tá aqui, tá vendo todo o espaço ao redor dele. E eu pego esse fóton e agora eu mudo ele para outro lugar. E aí agora ele está vendo todo o espaço diferente desse anterior, sem evolução temporal. Eu não penso assim, eu penso assim, quando aquela história de que o espaço é a superfície do balão, que você está enchendo um balão, não sei se é balão de ar, bexiga, cada lugar fala diferente. Todo mundo, sabe, balão de festa, assim, que tem festa de criança e tal. Aí você começa a soprar ele, aí ele começa a inchar, né? Se você marca um grid lá naquele balão, você vai ver que a relação interpontos, ela se mantém constante, mas existe uma evolução daquilo que, então, aquela superfície evoluindo é que é o espaço, né? E quando eu falo assim que o fóton presencia... Que é de coordenadas com móveis. Eu não tinha parado para pensar nisso.
E aí, quando eu falo assim que o fóton presencia o espaço todo, é porque ele está na superfície toda do balão no tempo dele. Ele pode até perceber esse balão evoluindo, modificando os pontos, né? Então, mas ele está naquele tempo dele. Pois é, mas aí vem uma dúvida. Dentro dessa... A gente tá divagando aqui, tá? Dentro dessa divagação aqui. Mas não, isso é física. Isso aí tá nos livros de física, hein? Não, as coordenadas comóveis, né? Eu tô falando de divagação que eu digo a percepção do fóton. O que o fóton percebe aí. Porque se eu fazer uma modificação do espaço do fóton e colocar ele, por exemplo, dentro de um outro campo qualquer, ele vai sentir aquele campo ou uma outra interação e tudo mais. O espaço muda aí. Então o tecido do espaço, né? O tecido do espaço vai acabar mudando, né, a localização. E se eu faço esse tipo de coisa, eu estou mudando a perspectiva do fóton de um ponto do espaço para outro no tempo parado. Não seria isso? Qual é o parâmetro dessa mudança, né? Pois é, que não tem, exatamente. Mas eu estou mudando o espaço, né? Lembrando que nós todos somos céticos aqui. Não, é cético nesse sentido de que a nossa razão ela pode divagar sobre objetos sem ter que se tomar decisões imediatas a respeito da verdade deles, né? Exatamente. A leitura oriental do mundo, a leitura filosófica oriental, ela evolui ela evolui a partir de um conceito de que é o conceito da mente, a percepção. O indiano ficava lá na caverna lá e luz apagada, não tinha luz, né? Não tem som porque é dentro da caverna, aquela coisa. Então ele se percebe a existência, na maior parte das filosofias indianas, a existência ela é fundamentada na ideia de mente e consciência. Uma das primeiras coisas que você vê lá dentro dessa filosofia deles, e eu estou falando de filosofia, eu estou falando de uma abstração um pouco antes de coisas como budismo, jainismo e outras coisas assim. Eu estou falando coisa pouco antes, assim. A filosofia deles coloca que a mente, ela não existe. Desculpa, a mente não. A consciência, ela não existe no universo físico. Ela só existe enquanto interagindo com algo que eles lá chamam de ilusão, que é Maya. Que a gente pode chamar de... Na verdade, Maya não é ilusão. A palavra Maya não significa exatamente ilusão. É um poder da natureza, mas que é o poder do ilusório. Enfim. E isso me parece... Na hora que você estava falando daquela teoria do Rovelli, que na verdade não existe tempo e não existe nem espaço, essas coisas se dão no momento que elas estão interagindo, né? Que são conceitos que emergem de interação. Eu pensei muito nessa questão de que espaço e tempo, eles acontecem... Eu pensei muito nessa visão filosófica hindu, de que o espaço que nós vivemos, as coisas que nós vivemos, né, o percebido é ilusório e ele só existe dentro do percebido. Se você sair disso, é ir para um outro nível de entendimento, é ir para uma outra coisa, que aí sim, lá no hinduísmo é ir para Deus, é transcender, etc e tal, né? Que pra gente, pelo menos pra mim que sou cristão, eu observo essas coisas apenas intelectualmente, né? Eu acho fascinante, intelectualmente falando, mas acho que não tem a ver com a narrativa que eu tenho de Deus interno, mas eu não, é que a gente não precisa entrar nesses detalhes. E aí, para mim é interessante ver uma teoria física que está se revelando nisso, né, de que uma existência objetiva tem que ser excluída da equação. A existência ela é relativa a interações. As interações é que são importantes. O tempo e o espaço, eles não existem de forma absoluta em nenhum referencial. A própria noção de referencial é um conceito que emerge quando nós precisamos de explicar nossas impressões que estão baseadas em nossa consciência.
a consciência, então, ir em direção à consciência, olha aí, tá vendo? Você vê como que começa a virar aqueles charlatanismos? Ir em direção... Não, mas na mecânica quântica também tem isso, né? Aqueles experimentos de delayed choice lá, aquelas coisas... O quanto a escolha do experimento influencia em como a matéria vai se comportar, né? Como onda ou partícula. Essa questão aí, ela tá underline em tudo, né? E parece que o Rovelli, de novo, chamou a atenção para isso aí, né? Se os nossos queridos místicos pudessem entender a profundidade dessas coisas que você estava comentando que o Rovelli escreveu aí, talvez eles pudessem estar falando disso hoje, hein? Porque é bem místico, né? Pois é bem místico. Cara, é muito legal, velho. Tem muito detalhe nessas coisas, cara. É muito, muito legal. Quer dizer, o tempo não existe, o espaço não existe, essas coisas só existem enquanto conceitos emergentes, porque tem algo interagindo com algo. Os algos interagem com os algos. E ele vai até mais além, né? Que a essência da coisa não são as partículas e tudo mais, são as interações. Ele coloca até eu não entendi essa parte aí, e é um detalhe que eu preciso estudar um pouquinho mais. Eu não entendi como ele faz isso, tá? Deve ter lá dentro da LQG, deve ter uma forma de fazer isso, mas a essência da coisa são as interações. O espaço emerge daí, o tempo emerge daí. Eu acho que eu acho que na cabeça dele, assim, como ele estava explicando a parte de que tem uma parte lá do livro que ele começa a explicar que na nossa mente, evolutivamente, a gente cria diferenciações entre as coisas. Isso é muito hinduísmo. Mas é por conta do processo evolutivo de como a nossa mente funciona, porque a gente precisa detectar uma coisa mudando rápido, porque se a gente não detecta, a gente morre. A gente morre na natureza, então a gente precisa detectar e fingir que essas diferenças existem. Então eu acho que tipo, na nossa cabeça não tem como a gente perceber interações sem imaginar coisas interagindo. Eu acho que na verdade o que ele quis dizer é que as interações existem entre si, assim, não existe um objeto constante, mas pra gente não dá para perceber porque o nosso cérebro é construído evolutivamente a enxergar coisas e não as interações. Eu não sei se é isso, né, mas... Faz sentido, né? Tudo que a gente está observando, todas as nossas noções, elas são noções aparentemente de estabilidade, né? A gente, por exemplo, quando eu tô com o celular na mão aqui, eu tô sentindo uma sensação de que eu tenho algo na minha mão, mas se você começa a investigar bem mais de pertinho, você vai ver que tem um monte de coisa oscilante, talvez que eu vou perceber oscilante só se eu fizer uma medida que destrói a coisa, enfim, aquilo que é, né, a realidade e o que eu percebo realmente são coisas muito distantes, e nesse sentido é até legal o que o Roberto está falando. Teologicamente, sempre me faz pensar em Eclesiastes quando fala que as coisas são vaidade. Vaidade, tipo, como se o mundo fosse assim, eternamente só só existe Deus que tem autoexistência. A existência de todas as outras coisas é só derivada, assim. Não sei se existência dada, não nossa própria. Tipo, a diferença entre criador e criatura. Deus tem autoexistência, né? Mas só Deus tem autoexistência. A gente tem existência derivada, sei lá o que ele faz a gente existir, assim, né? Não sei se... A partir dele. Quando você estava falando da parte da cultura oriental, assim, eu tava vendo um negócio sobre arte chinesa. Sabe aquelas artes que eles fazem em Nanquim, assim, que tipo umas montanhas em preto, assim, tudo meio cheio de névoa e tal? Eu tava assim, o autor tava explicando um documentário, né, de quando chegou a arte europeia lá na China. Porque aquilo ali, o modo como eles fazem aquela arte é para dar a sensação de que as coisas, por exemplo, mesmo as coisas mais sólidas, tipo as montanhas,
elas são uma coisa fugaz, são uma coisa não é fixa, não tem existência real, porque a filosofia oriental é de que a aparência de permanência das coisas é ilusória, não que seja uma ilusão, Exato. mas é ilusória no sentido de que a gente acha que aquilo ali é a realidade final, mas não é só uma aparência. A realidade de verdade está por trás das coisas que a gente enxerga, não nessas coisas. E aí quando chegou a arte europeia, para eles, a gente teve a obsessão a partir do Renascimento de deixar as coisas mais reais possível. E que eles meio que se assustaram com isso, assim, mas que para eles depois não fez tanto sentido, porque eles não estão tentando imitar a realidade. A ilusão. Eles estão a ilusão da realidade, porque para eles não faz sentido, porque aquilo não é a realidade, não precisa imitar. Exato, exatamente. Né? Então, só que eu achei interessante, eu acabei pensando nisso também, né? Então, a existência de tudo que é criado é temporária e só Deus é eterno. Não sei, alguma implicação teológica disso aí. Isso aí que você está se referindo ao jainismo. O jainismo, ele concebe o mundo assim. Mas o mundo é uma dinâmica energética, né? Você tem duas forças que estão se movimentando e que é o contraste delas que dá as sensações. Eu não conheço muito o jainismo, mas eu sei que assim, no pensamento chinês, do taoísmo mesmo, e acho que o modo como eles pensavam era mais ou menos assim também. Eu sei que tem várias culturas orientais, elas enxergam mais ou menos assim. O jainismo é lá na Índia, taoísmo é o jainismo da China. É isso mesmo, é taoísmo. É isso mesmo, é o yin e yang, né? É a dinâmica dessas duas forças fundamentais aí que dão a origem ao mundo percebido, né? Mas é sobre isso mesmo. Toda a cultura oriental, ela é banhada nessa ideia de que as coisas que existem, elas não são essas percebidas, né? E que, por exemplo, o caminho espiritual, por trás da realidade. O caminho espiritual de uma pessoa é se desvencilhar dessas sensações que atrapalham a percepção do real e ir até o real, né? Eu encontro um direcionamento muito semelhante a esse dentro da vida dos santos, assim, da vida de um santo. Em geral, eles estão se ausentando mais ou menos assim de uma série de coisas que são simplesmente sociais e que funcionam apenas para aquele tempo, né? Se for parar para pensar, uma pessoa que lê a Bíblia bastante, ela acaba indo em direção ao outro, ao humano, né? E pode ser que aquele humano naquela época ele esteja vestindo uma roupa e pense de uma determinada forma, mas se você remove essa roupagem social, tem algo que ainda sobra, que é humano ali, mas é ali que é a conexão verdadeira, né? E eu percebo que essas pessoas que elas se tornam muito, que faz muita oração, né, e que ama muito a Deus, elas vão em direção a algo que realmente está mais desvencilhado de ilusão. Uhum. A gente fica desapegado das coisas temporárias, né? Assim, porque a gente entende que as coisas não tem um valor em si, né? Assim. Sim, pode deixar, que tá chegando gente aqui em casa. Pode entrar. Mas a conversa aqui tá muito boa. Mas esse negócio é muito interessante, né? Como que a física sempre dá pano pra manga pra essas coisas assim? Porque a gente tá falando de tempo e espaço, né? Coisas que são fundamentais. Pois é. Então, antes da gente acabar de vez, deixa eu tirar um print aqui da nossa cara. Senão o Aragão vai acabar saindo aí com as visitas aí. Então eu queria só tirar esse momento. Falta o JP. Hã? Falta o JP. Falta o... Cadê o Jonas? Tá aí, Jonas? Deixa eu ver se ele tá aí. Só pra tirar um print aqui. Senão... Opa, aí.
Vamos só tirar uma foto aqui pra gente colocar lá depois. Comendo. Hã? Tá comendo. É a hora do almoço. Ah, do almoço, daqui a pouco vamos pegar um rango ali também. Vamos lá, sorria. Aê. Aê, pegou aqui. Deixa eu só salvar aqui a imagem. Pegou, salvou. Aí. Bom, senhores, vocês têm mais algum comentário, mais algum detalhe aí para colocar, para destacar? Eu quero fazer só uma pergunta. Eu nunca estudei relatividade geral. Como assim a equação de Einstein ela mistura tensor e pseudotensor? Isso é feio demais, velho. Uai. Teve que chegar nesse ponto. Só chegou lá, né? Que lá o que o Einstein fez, né? Ele estava trabalhando com aquela ideia de tirar a energia gravitacional, né? Então trabalhando com tensor. Só que o problema é que não dá para você tirar ali dentro ali das contas, o tensor não fica tensor. Em relatividade restrita, o tensor é um dmi-ami menos um dni-ani, né? Uma coisa assim, né? O tensor força. Isso, exatamente. É justamente isso. E aí você tem uma expressão de energia gravitacional, que você tira lá da... Eu estou puxando de memória isso, que na realidade esse tensor é uma solução daquele tensor de Einstein. Você tem um tensor de Einstein GAB, aí você vai ter um tensor que você vai colocar ali, estou puxando de memória isso. E esse tensor que você coloca ali, eu não sei se o Einstein colocou... Não, ele derivou isso, ele derivou a solução. Derivando a solução para a energia gravitacional, aí ele chegou no tensor que ele não é tensor. Ele tem uma expressão que é um pedaço dela, metade dela é um tensor. A outra parte que não é um tensor é um mais raiz de uma expressão que tem várias coisas lá dentro. E não é tensor isso. Esse maisinho que tem lá não é tensor. E aí o pessoal chama esse de pseudotensor de Einstein. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Pseudo... Porque essas teorias são simétricas, elas são sempre tão elegantes, né? Pois é, e essa não é. É o pseudotensor de energia momento de Einstein. Cadê? Acho que eu lembro, eu já vi essa foto, eu já vi essa coisa já. Aquele puxando aqui na Wikipedia em inglês, ele tem não, nessa não, essa aqui é do Landau. Depois eu vou ver se eu acho a derivação dela. Eu não cheguei a derivar ela, nem nada. Aliás, eu vi ela derivada, eu não derivei. E eu só vi a expressão final e a gente foi mexer nela. Aqui, ó, tem o do Bardeen de 97, um artigo de 97, bem legal esse artigo. Deixa eu ver se ele traz a expressão final. Que discussão. Mas eu vou procurar ela aqui, eu tenho ela. Conservação de energia, introdução. Tá, eu não vou achar aqui agora logo de cara. Aqui, ó, achei ela logo de cara, é essa mesmo? Terminei a relação. Cálculo da energia total. Não, mas esse aqui tem uma lagrangiana aqui no meio. Parece com ela, mas não é ela. Tá, eu vou procurar ela direitinho, tá? A expressão, e aí eu mando lá no grupo lá. Mas a cara dela é mais ou menos essa. Tem um tensor igual aí tem um outro tensor, mas aí tem uma raiz com várias coisinhas lá dentro, né? Tem um tem um Gemini lá dentro, tem umas coisas lá, mas quando você faz análise vetorial, análise dimensional desse segundo termo, ele dá um escalar, acho que ele dá um escalar um vetor, agora eu não lembro exatamente o que é, mas acho que é um escalar. E aí você tem tensor igual tensor mais alguma coisa que não é tensor. Aí o pessoal chama isso de pseudotensor. Não, mas é estranho, porque nada não é tensor. Um número é um número vezes a identidade, em qualquer espaço, né? Então você pode redefinir aí, dá para você redefinir, né? Tensor seria, o escalar seria um tensor de ordem 0,
e por aí vai, tá? Mas essa você vai ter a soma tensorial. E lá na soma tensorial não dá nem para redefinir essa coisa para você poder ter um tensor verdadeiro. Você vai ter um pseudotensor aí. Os caras começam Tá, uma outra coisa aí no meio, que o cara quantizou o fator de escala. O fator de escala não é aqueles dq dx, assim, não é uma razão entre duas... Não, é o AT, lá da cosmologia, o AT, o A de T, que é o fator de escala do universo. O AT a ponto de T. Não, eu não sei, eu nunca estudei cosmologia nesse nível que você está falando aí. Eu conheço essa palavra, pelo menos, essa palavra fator de escala, esse termo fator de escala talvez eu esteja confundindo. Quando você está fazendo transformação de coordenadas, você está num sistema de coordenadas, aí você quer descrever aquele espaço com outro sistema de coordenadas, né? Uhum. Esse outro sistema de coordenadas, quer dizer, a gente fala, por exemplo, a gente pensa, por exemplo, no espaço cartesiano. O espaço cartesiano tem o x, y, z fixo. Uhum. Ali a gente parametriza uma direção, por exemplo, a direção dos x. É muito fácil de parametrizar, não é? Uhum. Coloca y constante, z constante e t. Pronto, parametrizou. Acabou. Aí você deriva isso com relação a... Você deriva isso aí com relação a esse parâmetro, aí você encontra o versor, que é o 1, 0, 0, por exemplo. Uhum. Né? Quer dizer, o versor, que aponta a direção, é um vetor tangente a uma curva. Isso. Acraseado. A curva do eixo X, o vetor tangente é o I-chapéu. Né? Uhum. E a gente conhece isso tudo muito bem para o sistema cartesiano. E quando você vai para um sistema qualquer, você define curvas. Você define lá, por exemplo, 3 dimensões, você define 3 curvas, e aí então em cada ponto do espaço você define lá os versores, você define lá os vetores tangentes. Aí você vai olhar o seguinte, olha, eu tenho duas grandezas que emergem disso aí, vamos falar a palavra emerge, né? Eu tenho duas grandezas que saem disso aí. Uma grandeza é a distância ao longo da curva, uma outra grandeza é o elemento diferencial da variável. Isso. Né? Quer dizer, uma coisa é o ds, outra coisa é o dx, ou dq, né? E a razão entre essas duas coisas, e isso aí vai me dar o como que encurva no ponto o espaço. Então esse h é o fator de escala, ele me dá uma razão entre um elemento de caminho ao longo de uma curva e o elemento de caminho na variável. É o ds dq, isso é chamado de fator de escala, é como que escala a curvatura do eixo com relação a uma variável. Esse fator de escala aí, que isso aí é de geometria, de geometria, né, de geometria diferencial, acho. Esse fator de escala? Não, esse fator de escala é o que aparece lá na equação do FLRW, da métrica de FLRW, lá da cosmologia. Então você tem lá, depois eu vou mandar lá, você tem a métrica de FRW, que na realidade é o fator de escala, vamos dizer assim, da geometria do universo, tá? Vai ser... então deve ser, porque deve ser isso aí que eu tô falando então, viu? Mas porque não é tipo assim, as coisas agora aceleram, então no ponto de vista da coisa que está acelerando, eu tenho um outro sistema de coordenadas lá, que está sendo e os eixos são influenciados pela massa do objeto que está se movimentando. Sim, né? Exatamente. Então é isso mesmo. É o mesmo fator de escala, só que o fator de escala do FRLW, de como é que vai se comportar as distâncias agora fugiu o nome do outro, a distância... O dx e o ds, pronto. Lembro de equação que fica mais fácil. Só que lá no FRLW. Aí esse fator é o mesmo fator de escala. A forma de fazer a conta é a mesma, tá? Mas é o fator de escala no caso A, e que a gente pega a derivada primeira, que vai dar a velocidade, que é a velocidade de expansão do universo, e a derivada segunda desse fator de escala, né, o A dois pontos, que vai dar a aceleração de expansão do universo. Aí a quantização que eles fizeram foi nisso. Cara, que legal, mas não faz o menor sentido quantizar essas duas coisas, porque essas duas coisas são nem... Elas não são nem variável canonicamente conjugada, né? Conjugada, nem nada disso. Exatamente, foi a primeira coisa que... Porque assim, de fator de escala, eu entendo, porque eu estudei geometria diferencial igual um cavalo. Né? Igual eu tô precisando estudar desinvestado, eu desinvestei nisso. Não sei pra quê. Tô vendo que foi pra
Pra entender esse negócio que você falou aí. Exatamente. Não faz sentido. Não faz sentido, cara. Exatamente. E os caras fazem o negócio. E aí eu posso até. Depois a gente pode até trazer esse assunto aí de quantização e tudo mais na próxima reunião. A teoria que eu trabalho, que é o FL, que é o teleparalelismo, né? Eu fiz uma quantização à la William DeWitt. Então eu falei, beleza, o que vocês fizeram aí não funciona, mas eu consigo fazer a mesma coisa que vocês fizeram, que é fazer quantização por fator de escala. Que tem falha, tem essas falhas, não é canônico, não tem a questão da evolução temporal, não funciona, na essência não funciona. E aí eu fui lá e mostrei uma outra expressão que não faz quantização no fator de escala, mas faz quantização na energia gravitacional. E que tem tempo. Eu falei, agora a correta é essa aqui. Acabei mostrando para eles a correta. Tá? Mas é isso aí, é o fator de escala do FLRW. Né? Exatamente isso aí. É isso, senhores. Mais algum detalhe? Entrou aí o Matheus. Eu estou no final já. Eu queria fazer só uma pergunta. Você tem ideias para o ano que vem? Tem algumas, mas está tudo aberto, tá? Tá tudo aberto. Se tiver sugestão aí, beleza, pode ir mandando lá no grupo lá, ou me passando também, sugestão de livro, tema, o que for, e a gente vai conversando. Eu tenho algumas ideias, tem algumas sugestões que me mandaram, tá tudo anotado aqui, então mas me mandam mais coisas e a gente vai conversando. Beleza. Certo, senhores? É isso? Certíssimo. Obrigado, viu? Obrigado por tudo. Foi um momento engrandecedor. E foi legal. Glórias a Deus. Foi bom a gente conversar aí. Então a gente volta à nossa próxima reunião lá no final de novembro, 24, 25 de novembro. Mas eu mando direitinho lá no grupo lá, o link, data, horário, tudo certinho, tá? Pra gente fazer o fechamento aí das nossas reuniões. Né? Então é isso, senhores. Um abraço e até a próxima.